Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Nossa videoaula de agora é sobre calor sensível e calor latente, ok? Isso está na parte de termometria, termologia, termodinâmica. Então vamos lá. Calor e mudança de estado físico. Definição de calor. Calor é energia térmica em trânsito motivado por uma diferença de temperatura, sendo que o calor vai sempre se propagar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que eles entrem em equilíbrio térmico, não haja mais diferença de temperatura, então esse fluxo de calor vai cessar, certo? Sempre é o calor que é transferido, nunca o frio é transferido, tá bom? Então, falando de calor, uma propriedade, uma característica importante é chamada de capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária que eu preciso fornecer a um determinado corpo, de maneira que sua temperatura suba 1 grau Celsius, certo? Então, capacidade térmica é a quantidade de calor em função da variação da temperatura. Então, a capacidade térmica de um corpo vai depender muito, obviamente, do que ele é constituído e do tamanho dele. Por exemplo, se eu pegar uma bola, do tamanho de uma bola de ping-pong de alumínio, e uma bola do tamanho de uma bola de boliche de alumínio também. A capacidade térmica da bola grande, da bola de boliche de alumínio, ela é maior porque eu preciso fornecer mais calor nela para que eu consiga fazer com que sua temperatura varie 1 grau Celsius, certo? Então, calor é a capacidade térmica vezes ΔT, ou seja, capacidade térmica é calor por ΔT. As unidades dela, calor, caloria, ΔT, grau Celsius, ou seja, caloria por grau Celsius, ou joule por Kelvin, ou joule por grau Celsius, depende da unidade que a gente estiver trabalhando. Lembrando que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Então, isso é capacidade térmica. Calor específico e calor sensível. Calor específico é perigoso até a gente confundir com capacidade térmica. O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius uma determinada substância com massa de 1 grama. Essa é a diferença. Então, o calor específico é característica de cada um de cada substância. O alumínio tem um, o cobre tem outro, a prata, a água. Cada substância, cada material tem o seu valor de calor específico, é específico daquela matéria, daquele material. E calor sensível é o calor que eu forneço a um determinado corpo, pode ser mc ΔT, que é a equação fundamental da calorimetria, ou pode ser capacidade térmica vezes ΔT. Esse calor que vai provocar variação de temperatura. Calor sensível é o calor fornecido que provoca variação da temperatura. A unidade muito usual é caloria grama vezes grau Celsius, ou joule quilo Kelvin. Depende de como estivermos trabalhando o conteúdo. Tá bom? Aqui só isolando o calor específico, que é o C minúsculo, Q dividido por M vezes ΔT. A unidade de calor, pessoal, muito utilizada, é o cal, caloria. Muitos exercícios vão vir pedindo em joule. Aí existem algumas aproximações. O valor exato seria 1 caloria, 4,186 joules. Os exercícios vêm informando 4,2, 4, vai estar bem informado para vocês, de maneira que não tenham dúvidas, tá bom? E o calor latente é aquele calor necessário para que haja a mudança de fase. Ó, durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Então, eu preciso fornecer uma quantidade de calor para que o estado físico mude. Então, as mudanças de fase comuns são de sólido para líquido,
fusão, de líquido para gás, evaporação. A propriedade física que define a quantidade de calor que é necessária para uma mudança de fase de uma massa m de determinada substância é chamado calor latente, Q igual a ml. Ok? Então é isso. O calor sensível, eu vou fornecendo calor a uma substância e a temperatura dela vai aumentando. Ela chega num ponto, por exemplo, do sólido para o líquido, ela precisa mudar de fase. Na mudança de fase, a temperatura fica constante e eu preciso fornecer este calor de maneira que eu consiga fazer a mudança de fase. Vejam só, aqui é só mais uma exemplificação do calor latente. O calor latente de fusão é a energia necessária para romper todas as ligações intermoleculares num quilograma de uma substância de maneira a converter a fase sólida à fase líquida. É o latente de fusão. Viu? O latente da substância depende da substância, da mudança de fase. Fusão ou congelamento é o latente de fusão. Aqui um gráfico de temperatura e calor. Vejam só. Aqui é importante lembrar, onde eu tenho rampa, eu estou fornecendo calor. Então, onde eu tenho rampa, vou utilizar calor sensível. Guardem isso. Onde eu tenho rampa, eu utilizo calor sensível. Aqui no A e no C. E onde eu tenho patamar, eu utilizo calor latente. Latente de fusão e latente de evaporação. Tá bom? Então, é isso. Calor latente, calor sensível, capacidade térmica e calor específico foram os conceitos abordados nessa videoaula de agora. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.